Ok, amigos, nós vamos prosseguir com a pregação do Evangelho e eu quero, falando agora dos últimos dias, eu quero com você aqui, meu amigo, pedir que estudemos juntos. Pega a sua Bíblia, meu amigo, onde você estiver aí. Onde você estiver, dá uma paradinha se possível, pega a sua Bíblia e acompanha. Porque eu estou falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Aquilo que Jesus falou que iria acontecer, como tudo iria acontecer. E eu sou um pequenino, mas eu estou advertindo, estou chamando a atenção do povo da terra para o que logo mais poderá acontecer na terra, definitivamente. Tá, meu amado? Aqui no Evangelho de Mateus, segundo Mateus aqui, esse Evangelho é na escrita, na tradução grega, aqui diz o seguinte, o capítulo 10 de Mateus, verso 21. Acompanhe comigo, diz aqui, ó. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, e filhos se rebelarão contra seus pais, e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fuja para outro. Então aqui o verso 24, ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não tenham medo, verso 31. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Olha, meu amado, isso aqui são frases correlacionadas com os últimos dias. Medo, perseguição, ter que fugir. Está mostrando aqui. Agora, o que é que eu tenho observado na terra? Eu tenho observado hoje, porque dentre muitos crentes e cristãos, eu também estou no meio de todo mundo. Não sou melhor do que ninguém. Estamos aqui na terra. Mas eu tenho observado a Bíblia, as profecias da Bíblia, e tenho percebido que o povo cristão está numa acomodação só. Você vê que uma pessoa, só é necessário ela encontrar uma igreja. Na hora que ela encontra uma igreja, acabou, está tudo legal para ela. Tem o trabalho dela e a igreja dela acabou. Aquela pessoa fica quieta, silente, sutil, ela não aceita mais nada. Ela não quer mais nada, que se alguém disser, olha, está errado isso aqui, não. Eu já encontrei uma igreja, já tenho meu trabalho, pronto. E isto, meu amigo, é uma falsa segurança perigosa. Porque igreja, religião, não vai poder salvar ninguém. Quando a gente morre, se a gente morreu longe de Deus, longe ficou. De repente as pessoas não sabem. Muitas vezes as pessoas estão achando que está servindo a Deus. Elas cantam louvores, elas pregam, elas leem a Bíblia. E para elas está servindo a Deus. Mas pode não estar. Pode estar servindo outras coisas no lugar de Deus e não percebeu. Então é isso
a minha preocupação de chamar a sua atenção, porque eu posso agora analisar o corpo todo do sistema da Terra, o que contém dentro dele. Tem uma parte que são o povo evangélico, certo? Tem outra parte que não são evangélicos, mas creem em Deus de qualquer forma, mas existe. Então, nós sabemos que quando a gente, pelas escrituras, a gente começa a ver tudo, a gente percebe o que está acontecendo. Aqui no livro de 2 Reis, parece que é o capítulo 18 a 19, quando o rei Ezequias, sendo ameaçado por Senaqueribe, o rei da Síria, você pode acompanhar essa história aí na Bíblia. O rei da Síria mandou o seu capitão oferecer para o rei Ezequias e para o povo de Israel uma falsa segurança. Ele disse, olha, não confie em Ezequias que está falando em nome do seu Deus, dizendo que o seu Deus, o Deus vivo, vai proteger vocês. Não há ninguém que possa proteger da minha mão. Eu já destruí diversas nações. E o rei Ezequias, quando ele soube dessas informações, ele havia recebido uma carta do rei da Síria, e então ele pegou aquela carta, foi até o templo e apresentou diante do Deus vivo. E disse, olha, Senhor, olha as ameaças, olha as afrontas que ele está fazendo ao Deus vivo. E ele mandou, nesse meio também, ele mandou os seus servos e até o profeta Isaías. E o profeta Isaías mandou um recado de volta. Diga para ele que Deus mandou dizer para ele que ele não precisa temer. Porque esse rei que está afrontando o povo de Israel e afrontando ao Deus vivo, esse rei, ele não vai disparar uma flecha contra Israel. Ele vai, quando ele ficar sabendo de uma notícia, ele vai voltar por onde ele veio e Israel não será atingido em nada. Então Deus mandou o profeta Isaías dizer para o rei de Israel, o rei Ezequias, que não tivesse medo. Tá, meu amado? Então, assim aconteceu. Né? Desse jeitinho como você está vendo aconteceu. Porque quando o rei da Síria se preparava para atacar, naquela mesma noite que o profeta Isaías mandou o recado, estava o rei da Síria acampado lá com seus soldados todos armados para atacar. Naquela noite Deus mandou um anjo só. E ali no acampamento assírio feriu 185 mil soldados assírios. Ali, quando amanheceu o dia, era corpos de gente por toda parte, de soldado. Então, quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, viu isso, ele esmoreceu e voltou para Nínive. E lá ele ficou. E depois a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. E ele foi ao templo para orar ao seu Deus, o Nisroque, era o Deus dele, não é o Deus vivo. Quando ele estava ali adorando o seu Deus, os seus 2 filhos chegaram por trás e assassinaram ele. Assassinaram ele. Então, meus amados, nesse mundo vai ter muitas tribulações. Nesse mundo nós vamos enfrentar muitas catástrofes, muitas coisas difíceis. Só que Deus está pedindo para você que está longe, você que está com a Bíblia na mão, mas está seguindo outras coisas, você tem que voltar para o Deus vivo. Porque é esse panorama que a Terra está apresentando. Eu estou vendo a Terra inteira, falando em nome de Deus, cantando e adorando em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas a Bíblia está me mostrando que estão tropeçando na mensagem, porque não obedecem à mensagem. Tá, meu amado? Então aqui eu quero que você veja aqui o que acontece com aqueles que pregam a verdade de Jesus. Você vê esse tanto de gente dentro das religiões, todo mundo em paz,
você não vê perseguição, você não vê ninguém reclamar de nada, todo mundo numa segurança que é falsa, porque não estão preparados. Não estão preparados, porque eu experimentei por mais de 20 anos dentro do sistema, dentro da religião. Eu passei mais de 27 anos e eu experimentei lá e sei como foi, como era a minha vida lá. Mas um dia Deus me mostrou pela Bíblia que estava errado a adoração e a comunhão. Eu não poderia continuar naquela adoração mais e naquela comunhão, porque a comunhão que Jesus ensinou e a adoração foi diferente. E aí eu segui o que está na Bíblia. Larguei para trás as religiões e fiquei com a Bíblia. E desse tempo para cá eu sei o quanta tribulação eu passei, quanto perseguição, quanto sofrimento eu passei por causa da palavra. Mas não deixo, vou continuar até o final. Porque Jesus Cristo veio e não receberam ele. Não foi verdade? Não receberam ele. Fizeram com ele o que quiseram fazer, pensando que estava fazendo com ira, mas era o projeto de Deus, tinha que se cumprir. Só que, aí agora ele ressuscitou, não creram, e agora todo mundo obedece a ele? Não é bem assim. A Bíblia está mostrando diferente. Então aqui, livro de João no capítulo 15, o verso 18, olha o que diz aqui, ó. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se me obedeceram a minha palavra, também obedecerão de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Jesus falando. Se eu não tivesse vindo e lhe falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que odeia também, a eles odeia também a meu Pai. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Olha aqui o capítulo 16, porque o nosso vídeo está chegando no limite. Eu lhes tenho dito isto para que vocês não venham a tropeçar. Está vendo? Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso antes, no princípio, porque eu estava com vocês. Por isso estou dizendo. Então, aqui está mostrando, na palavra de Deus, que aqueles que pregam a mensagem de Jesus, os ensinos dele, é perseguido, é odiado, é rejeitado, é desprezado. Como você vê o povo evangélico, qual é o desprezo que tem aí? Qual é a perseguição que tem aí? Você está vendo aí os pastores todos aí conduzindo rebanho, perseguido por quem? Não tem perseguição e não vai ter, meu amigo. Não tem perseguição e não vai ter, porque estão todo mundo unido na mesma fé, no mesmo batismo, na mesma doutrina. Não há perseguição. Vai haver perseguição quem segue a Jesus, porque quando ele chegou aqui na terra, já encontrou tudo armado. Né? E quando ele apresentou que ele foi enviado do Pai, não aceitaram ele. E perseguiram ele, e queriam matar a todo custo, e caluniaram ele, e foi tudo, e botou ele na cruz, e crucificaram, e amarraram no cepo, espancaram ele, depois crucificaram, né? Mas ficaram surpresos quando ele ressuscitou ao terceiro dia. E surpresos ficarão até a vinda dele. Porque cada um vai receber pelo que fez por meio do corpo. Todos receberão a sua recompensa. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus.